saúde, tem cigarro pra mim, mas... Muito bem-vindos! Hoje eu vou falar sobre a gravidez e puerpério do meu segundo filho, a respeito de como foi, né? Todo mundo me pergunta se eu fiquei com medo, como foram os primeiros dias, que são os mais difíceis, porque eu perdi a Helena com 17 dias de vida, né? Então, em consequência disso, óbvio que eu ficaria com medo dos primeiros dias. Eu quero começar contando como foi quando eu descobri que estava grávida. Eu peguei o positivo, vim trazer para o meu marido, que ele trabalha a meia quadra da onde a gente mora. E eu vim com um sorriso nos lábios, eu sempre conto, né, que eu vim sorrindo. Mas eu não sabia o que eu estava sentindo. Não sabia se era felicidade, se era medo. E quando eu entreguei foi da mesma forma, com ele. Porque a gente se conhece há muito tempo, então eu olhei para ele, mas ele também não sabia. E ficou essa sensação, ninguém sabia se comemorava. E não porque era uma coisa triste, mas se comemorava se era cedo para comemorar, se poderia perder, se milhões de coisas. Fiz todo pré-natal, tudo correto, fiz tudo que tinha que ter feito. Porque me perguntam assim, mas tu não ficou neurótica? Eu acho que neurose é um termo, em relação à gravidez, é um termo um pouco mal utilizado, como muitos termos, né, em relação à gravidez. Porque a Helena, a gente perdeu ela porque ela tinha uma má formação congênita no coração. Então, quando o Elano veio, a gente fez o ecocardio fetal. Foi muito difícil fazer. E que exames nunca são neurose, eu anotei pra falar pra vocês. São muito importantes porque, assim, se o teu primeiro filho teve algum tipo de doença congênita, alguma síndrome, tu tem que descobrir a fonte, tu precisa descobrir a fonte, e exames não são neurose. E muitas vezes quando tu fala isso em família, eu vou fazer exames, ficam lá, não tá neurótica porque perdeu o primeiro filho. Tem a ver com cuidado, isso tem a ver com cuidado. A minha gravidez correu tranquilamente, peso, pressão, tudo normal. E eu lembro de um fato que foi sentimental, então biologicamente minha gravidez correu normalmente. Só que eu lembro quando eu tava tomando banho, a barriga já tava grande, eu acho que eu deveria estar com uns 8 meses de gestação. Se não menos, uns 6 meses, eu acho. E eu lembro que da gravidez da Helena eu conversava com ela, cantava pra ela, eu e o Giovanni dele a gente não conseguia. Não era aquela coisa natural, entendeu? Então no banho, e eu sentia aquilo me magoava, porque parece que a gente não tinha, e todo mundo falava assim, tu não vai amar o teu segundo filho como tu ama a Helena, tu ama mais a Helena do que tu ama ele. Então aquilo, tu vai interiorizando o que as pessoas falam, tu vai interiorizando tudo que tu escuta, e é isso que vai virando muita coisa na tua cabeça. Hoje eu vejo, na época eu não conseguia ver. Eu amava tanto ele que eu tinha essa preocupação de ele sentir e pensar, meu Deus, a minha mãe não me ama como ela ama a Helena. E daí eu tava tomando banho pensando, meu Deus. E daí eu comecei a chorar, pensando em tudo isso, né? Comecei a chorar e, olha, a pessoa já vai chorar. E daí pedi desculpa pra ele por não conseguir estar inteira. Porque ali eu compreendi que não era uma coisa voluntária. Isso não era uma coisa que eu fazia voluntariamente. Era uma coisa que era involuntário. E quanto mais eu forçava, parece que era pior. E aquilo tirou um peso de dentro de mim. E nesse mesmo, porque eu demorei um tempão no banho. E eu conversei muito com ela. E eu falei, olha, não é culpa tua, não é culpa minha, não é culpa do teu pai, não é culpa de ninguém o que aconteceu. Mas é um fato. A gente não está inteiro. Nem eu e nem o teu pai. E o parto, meu parto foi feito no mesmo hospital, as pessoas me perguntam, tu mudou de médica? Não mudei de médica. Porque a médica que fez todo o pré-natal, que fez o pré-natal da Helena, no final, né, porque eu mudei de cidade, então ao final do o último mês do meu pré-natal foi a obstetra que fez o meu parto, acompanhou o Elano durante toda a gestação e fez o meu parto. Então foi no mesmo hospital que a Helena nasceu e morreu, o Elano nasceu. Com a mesma médica. E as pessoas me perguntam, tu não ficou com medo? Em primeiro lugar, que eu não raciocinava direito. Hoje eu compreendo. E em segundo lugar, eu pensava, e penso até hoje,
que cada um tem uma história diferente. A médica foi muito competente no parto da Helena e muito competente no parto do Elano. Só que foi um parto muito mais difícil. Os dois foram cesariana, então a Helena, porque ela não veio de outra forma, e ele era muito recente, foi isso que me falaram, então não vou entrar em questões de parto mesmo, né? Logo que o Elano nasceu, porque eu digo assim, eu não tinha neurose, né? Ai, cada um tem sua história, né? Só que quando o Elano nasceu, a gente trouxe ele pra casa, eu fui pra minha casa, que foi onde a Helena veio pra casa e ela morreu, né? Nessa outra casa onde eu morava. E quando eu olhava o Elano dormindo, era a Helena. Pra mim, eu olhava pra ela, o semblante era como dela. E eu olhava e pensava, não vou poder ficar em casa. No dia que nós chegamos em casa. E eu não sei, era um misto de tanta coisa, de medo de perder ele, de medo de ser a mesma história, de tanta coisa que eu não conseguia administrar. Eu peguei ele e vim pra casa dos meus pais. E fiquei durante 20 dias na casa dos meus pais. E nós ficamos nos revezando sem dormir. Eu ficava olhando pra ele o tempo inteiro e ele dormindo tranquilo. E eu olhando, parecia qualquer hora se eu dormisse, porque a Helena, pra te ver como tudo vai ficando num histórico, né, na cabeça da gente. Quando a Helena começou a ficar ruim mesmo, foi de noite na realidade. Só que a gente não percebeu, que a gente tava dormindo, né. Fomos ver no outro dia, quando a gente acordou de manhã. Então eu acho que isso no inconsciente ficou, porque a gente não conseguia dormir. O coto umbilical dele, que tem que tirar pra fora o coto umbilical, né? Eu limpava por cima, eu e o Giovanni. E quando a gente tirou, tava infeccionado dentro do coto umbilical. E nós levamos ele pro hospital, pro mesmo hospital, onde a gente fez todos os exames da Helena, que foi muito doloroso. E daí eu pensei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou perder outro filho. Hoje eu estou num equilíbrio muito melhor mental do que eu tinha naquela época. Que é por isso que a gente sempre fala sobre o bebê arco-íris, sobre ter outro filho após a perda. É lindo, é maravilhoso, mas se reorganize minimamente, emocionalmente, para te receber esse filho, porque é um desafio muito grande. A gente tem que ter muito cuidado com essa informação. Primeiro, porque não é todo mundo que quer ou pode ter outro filho. Então isso a gente tem que pensar, prioridade isso, né? Em segundo lugar, pensar em que ambiente essa criança vai chegar. Porque a gente coloca tudo em cima de uma criança. Eles têm a obrigação de tirar uma dor que nem a gente é capaz de tirar. Então eles têm que ter a história deles, eles têm que vir em um ambiente que seja preparado para eles. E não para amenizar a dor que aconteceu com uma outra história de um outro filho. Isso é uma coisa que é muito... Hoje, eu olhando para ele, é uma coisa que eu não sei como nesse ambiente que não tinha, que era, digamos, uma terra seca, como se criou uma florzinha verde lá no meio. O Elano é aquela florzinha verde, porque nós não tínhamos estrutura emocional para o Elano vir, sabe? Só que tem toda essa rede de apoio que eu vou falar no próximo vídeo e que eu já convido vocês para ativar o sininho e para receber as notificações sobre essa rede de apoio. Então, muito quem nos ajudou nessa parte com o Elano, quando a gente não tinha condições, estava lá outra pessoa para conversar com ele, para ajudar. E nisso o Elano foi construindo toda essa personalidade dele em torno de toda essa rede de apoio. Tá bom? E também quero dizer para vocês que aqui na descrição do vídeo sempre tem um grupo do WhatsApp. Um abraço e até o próximo vídeo.